Então, a gente vai começar agora a falar sobre um ponto importante, que são os objetivos. E aí, nesse ponto, a gente entra no ramo da didática, para a gente poder conversar aí um pouquinho sobre esse elemento que muitas vezes é deixado de lado nos planejamentos de aula, mas que são fundamentais para que a gente possa fazer uma série de coisas vinculadas à docência, à sala de aula, né, ao ensino, à aprendizagem e à avaliação. Bom, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre objetivos, a gente precisa saber definir, né, pelo menos, o que são esses objetivos. Então eu pergunto aqui para o professor Robson. Professor, o que são objetivos? Bom, objetivo, ele vai ter como uma definição básica a ideia, vamos dizer assim, de um fim que se quer atingir. Então, a definição de dicionário, né, do significado da palavra objetivo é exatamente essa. Um fim que um sujeito, uma instituição, um grupo queira atingir. É como se fosse um tipo de alvo. Inclusive, algumas formas, vamos dizer assim, de pensamento, elas trabalham com a ideia de alvo e objetivo como sendo sinônimos. Agora, um ponto que para nós que estamos tratando com objetivo dentro do campo educacional, que eu acredito que seja bastante importante, é de que quando nós pensamos em termos de objetivo, na educação a gente não trata normalmente o objetivo como sendo alguma coisa terminal, como sendo alguma coisa final. Então isso é um ponto interessante, no sentido de que quando você pensa objetivo, quando você pensa em atingir um determinado ponto, um determinado estágio, um determinado alvo, na verdade, a gente não está, vamos dizer assim, querendo que esse alvo ele seja tido assim como um final, um fim, né? Na verdade, não é isso. Inclusive, na educação, muitas vezes você fica, inclusive, além do objetivo que você tinha proposto. Pronto, eu também concordo com isso. Inclusive na etimologia da palavra, essa questão ela é muito colocada mesmo nesse sentido que você está falando. Então, o objetivo vem do latim objectivus e de objectum, que é algo colocado à frente dos olhos, ou algo colocado à frente da mente. Então, tem muito a ver com isso que você está colocando, que você está apresentando, que está relacionado com algo que você quer atingir. Muito bem. Outro elemento que também é importante a gente conversar a respeito dos objetivos, assim, para que servem os objetivos, então? Bom, quando a gente pensa em objetivo, não é? A gente pensa, então, nessa ideia de colocar algo à frente dos olhos, como você mesmo colocou. E a gente também pensa que não é somente observar esse algo à frente dos olhos, né? Mas chegar até lá, buscar, vamos dizer assim, a consolidação, a apropriação desse algo, né? Dessa coisa, desse conhecimento, dessa habilidade, dessa subjetividade. Então, o motivo pelo qual, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar o objetivo, não é essa orientação para esta caminhada, né, para se dirigir a um lugar. E aí eu gostaria de fazer uma analogia bastante restrita, não é, especificamente nesse ponto que a gente está falando agora, da ideia do objetivo enquanto alvo e esse processo enquanto uma seta, enquanto uma flecha direcionada para esse alvo, né? E quando a gente fala em termos de flecha, a gente vai falar inevitavelmente em termos de sentido, em termos de direção. E também nós vamos falar em termos de intenção e vamos falar em termos de contexto. Então, por que é que a gente coloca os objetivos, vamos dizer assim, à nossa frente? Por que nós definimos objetivos? Porque ao definir um objetivo, a gente pode definir sentidos em direção àquele objetivo. Esses sentidos está no plural, porque as pessoas que vão partir em direção a esses objetivos, mesmo que elas sejam da mesma instituição, elas podem ter históricos e contextos diferentes. Então é como se flechas fossem lançadas de mais de um lugar, e isso é possível, mas estas flechas, elas têm uma direção definida, elas têm um sentido definido, que é chegar até aquele ponto ou ultrapassar. Então elas também traduzem uma intenção. Por que colocar então um objetivo? Para que a gente possa delinear uma sistematização de sentido, direção, intenção e contexto. E aí acho que a gente podia pensar também nos objetivos dentro do contexto educacional. Porque se a gente pensa em objetivo dentro do planejamento de aula, deve ter um motivo de ser e de existir. Mesmo porque eles vêm logo no começo. E aí eu compreendo que os objetivos eles são colocados para que a gente possa pensar naquilo que realmente a gente vai fazer naquela aula. Então o objetivo está lá para que a gente possa vislumbrar quais são as atividades que a gente vai elaborar, vai querer realizar com os alunos, quais são as estratégias
estratégias que a gente vai utilizar para desenvolver aquelas atividades, né? Ou seja, quais são os procedimentos que a gente vai desenvolver com esses alunos até chegar num nível de avaliação mesmo. Inclusive, eu acredito que o objetivo do ponto de vista educacional ele seja muito útil para essa questão avaliativa. É isso mesmo, professor? É isso mesmo sim. A existência, vamos dizer assim, o pensar no objetivo e principalmente registrar esse objetivo e compartilhar esse objetivo com o restante do grupo faz que você saia do que nós poderíamos chamar de uma sistematização natural para uma sistematização artificial, que seria uma direção, que seria uma sistematização metodologicamente pensada. Enquanto que numa sistematização natural, não há esse pensamento metodológico. Não existe, né? Quer dizer, o pensamento metodológico, ele, a partir de um ser humano, vamos dizer assim, em relação a um objetivo ligado a conhecimento, ele vai pressupor uma sistematização artificial. E quando você coloca isso, e aí vem um ponto onde muitas vezes dá a impressão de que o objetivo ele perde o sentido e não perde. Quando é que o objetivo dá a sensação de que não tem por que me preocupar com ele? Quando eu entro dentro da sala de aula e eu não vejo motivo para dizer para os meus alunos aonde eu quero chegar com aquela aula. Porque se eu disser para os meus alunos aonde eu quero chegar com aquela aula, onde eu espero, para onde eu espero mostrar, vamos dizer assim, meu sentido, minha direção, minhas intenções, aí o objetivo passa a ser crucial, compreende? Então, se eu faço a aula única e exclusivamente centrado naquilo que eu tenho como expectativa sobre o conhecimento que eu já estou apropriado, eu realmente não vou ver sentido para colocar um objetivo para os outros. Mas se eu proponho um objetivo, então eu estou abrindo, vamos dizer, eu estou sendo democrático e estou abrindo, vamos dizer assim, a discussão sobre os sentidos, direções, contextos e intenções que eu pretendo dar para aquela aula. E neste sentido, na medida em que eu consigo abrir e tornar esse sistema um sistema artificial, metodologicamente pensado, eu então posso efetivamente também criar, junto com o meu grupo de alunos, com o meu grupo de trabalho, critérios de avaliação. Porque se eu for trabalhar dentro de um sistema natural, onde eu não expresso, vamos dizer assim, o objetivo, onde eu não expresso o sentido e a direção, como é que eu vou ter o direito de avaliar? Eu não vou poder ter o direito de avaliar, porque nem todas as pessoas funcionam da mesma maneira. Então esse é o ponto. Muito bom. Então, a gente vai dar prosseguimento a essa discussão, seguindo em frente em relação aos tipos de objetivos que existem, as características e tudo. Mas, assim, uma coisa que ficou muito clara na minha cabeça é que o objetivo tem o sentido de orientação, já que se fala de contexto, sentido e direção. Mas a gente se encontra na próxima.